Então vamos começar, vamos ler 4 do livro de Atos, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Falavam eles ainda, né? Pedro, João, né? Estavam falando, nós vimos no capítulo 3, estavam pregando, né? E apregoando Yeshua, o Messias, o Redentor e o Salvador para os judeus. E eles falavam ainda, aqui no verso 4, ao povo que estava ali reunidos, né? Todos na oração da Minhá, como nós vimos, que é a oração da tarde, na hora nona, que era às 15 horas da tarde. Então eles estavam falando a todo o povo que ele se encontrava, aos homens principalmente, que eles estavam orando a Minhá, quando sobrevieram a eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Sabemos que os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. E os apóstolos estavam falando que Yeshua, aqueles que eles mataram, havia ressuscitado. Então, os saduceus ficaram ressentidos com os sacerdotes e o capitão do templo, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e anunciando a eles, em nome de Jesus, Yeshua, a ressurreição dentre os mortos, ao qual os saduceus não acreditavam. Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, a prisões, né? Até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Então, se eles começaram a pregoar às 15 horas da Minhá, e aqui no capítulo 3, já fala que já era tarde, né? Então, você vê que eles ficaram muito tempo ali apregoando e falando sobre Yeshua. E muitos, porém, verso 4, do que ouviram a palavra, aceitaram Yeshua, Jesus, como Messias. Então, nós estamos vendo judeus aceitando Jesus como Messias. E o número somente dos homens está sendo contado aqui, o número desses homens era de quase 5.000 homens. Gente, olha, 5.000 homens numa tarde, numa pregação. Que maravilha, né? Aqui você vê o Espírito. Então, continuando, do verso 5 ao verso 10, que diz: No dia seguinte, então estavam presos, né? Pedro e João, os apóstolos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, em Jerusalém, as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, ou seja, o Sanhedrim, todo o Sanhedrim. Verso 7. E pondo-os, os apóstolos, né, perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Você vê que eles estavam se corroendo por dentro, porque eles estavam apregoando que Yeshua ressuscitou e ainda fazendo milagres em nome de Yeshua. Né? Aqueles que eles tinham matado, também por inveja, por fazer milagres, que era o próprio Yeshua, não tinha adiantado, porque continuava agora os discípulos e os apóstolos apregoando Yeshua e fazendo também milagres. Então imagine, né? Como eles estavam se corroendo por dentro. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades, que no caso ali é o Sanhedrim, né? Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Yeshua, o Cristo, o Messias, o Nazareno, a quem vós crucificastes, mataste, né? Eles tinham matado, né, Yeshua, e a quem Deus ressuscitou. Quer dizer, vocês crucificaram, vocês mataram, mas ele está
ressurreto, ele foi ressuscitado, ele está ressurreto. Dentre os mortos, sim, em seu nome, no nome de Yeshua, é que este está curado perante vós. Imagine como eles se corroíam, os anciões, o Sanhedrim, principalmente os saduceus aqui, né, que não criam na ressurreição dos mortos. E como eles podiam negar, né, gente? Pessoas estavam sendo curadas. Pessoas que não enxergavam, que não andavam, estavam sendo curadas. Mesmo após eles terem matado Yeshua, que Deus ressuscitou. Continuando, vamos ler Atos, do verso 11 ao verso 22, que diz: Este Yeshua Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, pedra angular, nós sabemos que aquela pedra fundamental numa construção, é a primeira pedra e todas as outras vão nela, sobre ela, né? Então, ela segura toda uma construção. E se tirar da pedra angular, toda a construção desmorona. Naquela época, né, se fazia as construções com pedras angulares. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Abraão não salva, Isaac não salva, Jacó não salva, Judá não salva, Davi não salva. O único nome, não há outro, o único nome é Yeshua, Jesus. Nós aqui está se referindo aos judeus, né? Mas claro que nós sabemos que os gentios também não são salvos se não for pelo nome de Yeshua. Então a salvação somente é pelo nome de Yeshua, através de Yeshua, porque ele é a porta, né, da remissão dos pecados, a porta que nos instrui e a mesma porta que nos leva ao Pai. Verso 13. Ao verem a intrepidez dos apóstolos Pedro e João, a ousadia, né, a intrepidez deles, sabendo que eram homens iletrados e incultos, aqui não quer dizer, tá, gente, que Pedro e João, os apóstolos, não sabiam ler e escrever. Tá? Esses iletrados e incultos é porque eles eram pessoas do povo, simples. Mas eles conheciam a Torá, né, que era lida todos os sábados. Mas eles não eram, né, do Sanhedrim, eles não eram dos anciões, eles não eram dos saduceus ou dos fariseus. Eles não eram como aqueles, né, ditos mestres da Torá, que estudaram a Torá desde pequenos nas escolas, né, rabínicas. Pelo contrário, Yeshua escolheu pessoas simples do povo. Eles sabiam sim ler e escrever, mas não eram pessoas mestres da Torá como aqueles, né, que estudaram desde a infância, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um mestre da Torá, ele é um mestre da Torá. Pedro e João já não, eram pessoas do povo, porém conhecedoras sim da Torá. Mas eles ficaram admirados com isso, porque eles, né, se achando lá os mestres da Torá, e tinham títulos como mestre da Torá, e viram a ousadia e intrepidez de pessoas do povo, simples como Pedro e João, apóstolos. E ficaram com isso admirados, né? E reconheceram que haviam eles realmente estado com Yeshua, Jesus. Verso 14. Vendo com eles o homem que fora curado, porque não tem como negar, o homem estava ali pulando, saltitante, né, de alegria, eles nada tinham que dizer em contrário, não tinha como dizer o contrário, estava ali, todos os olhos viram, né, aquele homem sendo curado, que ele era de nascença ainda, né. Verso 15, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Então eles, né, queriam que acabasse aquela cena ali, que todo mundo saísse, eles queriam esquecer o que tinha acontecido. E eles consultavam o que eles iam fazer. Verso 16, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois, na verdade,
é manifesto a todos. Todos viram, os habitantes de Jerusalém, todos viram, que estavam aqui orando a Minhá, que um sinal notório foi feito por eles. E nós não podemos negar, não tem como a gente negar, né? Nós sabemos que entre esses do Sinédrio, entre esses saduceus, fariseus, anciões, escribas, tinham também entre eles, mesmo que minoria, mas havia sim entre eles discípulos de Yeshua, né? Havia também entre os mestres aqueles que criam sim em Yeshua. Verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, maior publicidade, né? Ameacemo-nos. Então, eles queriam ameaçar os apóstolos para não mais falarem neste nome, no nome de Yeshua. Vejam que eles nem falam Yeshua, né? Você vê que desde a morte de Yeshua, provavelmente foi negado falar o nome de Yeshua, porque eles não falavam entre eles, né? Até do Talmud, né, foi tirado o nome Yeshua. Então aqui eles estavam falando, vamos ameaçar para não dar mais publicidade, que ninguém fale neste nome, né? Nem falou aqui o nome é Yeshua. A quem quer que seja, coitados, né? Não tem como segurar o Espírito Santo e a vontade de Deus, mas se eles pudessem, né? Eles gostariam que seria esquecido esse nome. Verso 18. Chamando-os, os apóstolos, no caso, né? Eles chamaram os apóstolos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de quem? De Yeshua Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos a vocês antes a vós outros do que a Deus, né? Como diz lá em Gálatas, nós obedecemos a Deus e não a homens, né? Aqui eles estão falando a mesma coisa. É justo a gente ouvir vocês e não o que Deus está mandando a gente fazer? Ou seja, vocês mandam não ensinar e não falar no nome de Yeshua, mas Deus, o Espírito Santo, fala para a gente falar e ensinar. Então nós vamos obedecer a Deus. É isso que eles quiseram dizer, né? Verso 20. Pois nós, os apóstolos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles viram e ouviram realmente, foram testemunhas oculares, né? Eles que viveram com Yeshua e viram toda a obra de Yeshua, toda a pregação, todo o ensino, viram inclusive a crucificação, a morte e a ressurreição, e após ele ressurreto, né? Yeshua também ensinou para eles, né? Trouxe o Espírito Santo. Nós estamos vendo tudo isso. Então não tinha como, né? Nada nem ninguém segurar a mão de Deus. Porque aqui os apóstolos estão sobre a mão de Deus, obedecendo realmente a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ninguém consegue realmente pará-la, né? Ela é movida pelo próprio Deus. Verso 21. Depois, ameaçando mais ainda, então eles continuaram ameaçando, o Sinédrio continuou ameaçando os apóstolos, dizendo, e os soltaram, não tendo achado como os castigar, porque eles fizeram um milagre. Como é que eu vou castigar alguém que trouxe milagre a outra pessoa, né? Através do nome de Yeshua, eles curavam as pessoas. Então, por causa do povo também, porque imagina a multidão, só dos que foram batizados ali, no dia anterior que nós vimos, foi 5.000 homens. Imagine se eles resolvessem castigá-los, né? Ou fazer algo pior, como matá-los. A multidão ia sobre eles, porque eles fizeram bem, eles fizeram, através do nome de Yeshua, eles fizeram milagre, né? E porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido ali, né? Verso 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, ele era... Então, continuando, do verso 23 ao verso 31, que diz: uma vez soltos, então eles soltaram, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João. Então, uma vez eles soltos, procuraram os irmãos, né, da congregação
e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Imagina, né? Muita coisa para contar eles tinham, né? Do que tinha acontecido e o que aconteceu depois que eles foram presos, né? O que foi falado para eles também. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes, tu vê, né? Você vê que é a união deles, unânimes, todos os que ouviram, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, aqui eles vão estar orando, eles vão estar louvando e orando a Deus. Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles estão aqui orando, mas também eles estão usando palavras, né, de Êxodo, capítulo 20, verso 11, e também de Salmo, do Salmo 146, verso 6. Verso 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Está falando do rei Davi. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Claro que eles estão falando do rei Davi, mas também que o rei Davi foi ungido pelo Eterno, né, para ser rei. Mas também está sendo falado de Yeshua, profeticamente, né, que também é ungido. Messias, Cristo, quer dizer ungido, né, ungido de Deus. E aqui no verso 26, eles estão também falando um verso que é do Salmo 2, verso 1 ao verso 2. E no verso 27, continuando, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Yeshua, Jesus, ao qual tu, Senhor, ungistes. Herodes, aqui Herodes é Herodes Antipas, tá? Filho de Herodes o Grande, né? O Herodes Antipas aqui, que é filho de outro Herodes o Grande, ele era governador da Galileia. E Pôncio Pilatos, que aqui é procurador da Judéia, com gentios e também gente de Israel. Então você vê uma união para matar Yeshua e agora a mesma união que se uniram, né? Os do Sinédrio, né? E dos líderes, né? De Israel, com o governador da Galileia, daquele local, e com o procurador da Judéia, mas também com gentios e com alguns de Israel, né? Da liderança. Isso a gente pode ler lá em Lucas, capítulo 23, do verso 7 a 11, também no livro de Mateus, do verso 27, do 1 ao 2, Marcos também, capítulo 15, do verso 1, Lucas, capítulo 23, também verso 1, e João, capítulo 18, do verso 28 ao 29, né? Que esses se uniram para matar Yeshua realmente, né? E realmente crucificaram, mataram. Porém, graças ao Eterno, ressuscitou. Verso 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, Senhor. Né? Era predeterminado que Yeshua viesse e morresse mesmo, né? Então, eles fizeram tudo conforme o propósito de Deus. Então, eles estavam orando, louvando, reconhecendo que Deus tinha feito tudo. Inclusive, a história estava acontecendo como o Senhor já havia dito, já tinha predito, né? Já tinha falado, até mesmo através da Torá, através de Moisés e dos profetas. Então, aqui eles estão louvando e adorando o Eterno, porque eles estavam vendo acontecer nos seus dias palavras do Eterno, era profecias do Eterno sendo cumpridas. Verso 29 diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a ousadia a tua palavra. Então, eles estavam orando, não estavam desejando mal, nós temos que aprender com eles estavam orando para que o Eterno não fizesse mal para com os outros, mas que desse a eles, apóstolos e discípulos de Yeshua,
intrepidez, ousadia para pregar a palavra, porque eles estavam sendo ameaçados. Ameaçados de serem presos, castigados e até mortos. Né? Então, eles estavam orando ao Eterno. A gente tem que aprender a orar como os discípulos de Yeshua, como os apóstolos, não desejando mal ao nosso inimigo, mas pedindo para que Deus nos dê sabedoria, intrepidez e ousadia na palavra, para que mesmo sobre ameaças ou sobre inimigos a gente consiga apregoar a palavra e praticar também a palavra do Eterno. Olha que sabedoria de oração, é um louvor e oração ao Eterno. Verso 30 diz assim: enquanto estendes a mão, Senhor, para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Yeshua Jesus, tendo eles orado. Olha o que aconteceu, tendo eles orado de forma unânime, né? Nós vimos lá no começo que esses discípulos, junto com os apóstolos, lá no verso 24, que nós acabamos de ler, né? Eles unânimes, depois de eles terem orado, louvado o Eterno, unânimes, na mesma união, no mesmo propósito, no mesmo foco, no mesmo objetivo, unânimes. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagine isso. Deu um terremoto lá, onde eles estavam, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você vê que sempre, né, os apóstolos, os discípulos, sempre cheios do Espírito Santo, né? O Espírito Santo em plenitude neles. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, ou seja, continuaram apregoando. A oração imediatamente já foi ouvida e Deus respondeu, dando-lhes Espírito Santo, intrepidez, e eles assim anunciavam a palavra de Deus. Meu Deus, que... Então, continuando para ter o capítulo 4, nós vamos ler do verso 32 até o verso 36, que diz assim, da multidão dos que creram, então nós sabemos que é mais de 5.000, aí no mínimo 5.120 homens, fora mulheres e crianças, então da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Imagina, eles eram tão unidos, eles tinham o mesmo coração, a mesma alma, gente. Isso é algo assim que eu acho que toda congregação, na atualidade, invejaria, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles dividiam tudo uns com os outros. Isso também nós lemos, né, em Atos, capítulo 2, do verso 44 a 45. Era tudo comum, né? Era tudo de todos. Não tinha nada assim que é meu, aquilo ali é seu, não. Era tudo de todos. Verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, e em todos eles havia abundante graça. Imagina, né? Claro, né? Imagina, além de falar corretamente, eles viviam corretamente, né? Então, neles havia abundante graça, espírito. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam os valores correspondentes à venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, conforme tinham necessidade, aqueles que vendiam casas e terrenos, eles iam dando, né? Para que assim fosse saciada a necessidade de todos, né? Não havia mendigo entre eles, não havia pobre ou necessitados entre eles, porque eles mesmos se ajudavam, tudo era comum e o dinheiro era distribuído a todos eles conforme a necessidade. Quem necessitava mais, recebia mais. Quem necessitava menos, recebia menos. Isso também podemos ler em Mateus, capítulo 19, verso 21, também em Marcos, capítulo 10, verso 21, também em Lucas, capítulo 12, verso 33, e também em Lucas, capítulo 18, verso 22.
no verso 36 é que diz, José, aqui é Youssef, né? Youssef, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Ele era levita mesmo, tá? Esse Barnabé aqui, então, que a gente lê em Atos, ele era levita mesmo, né? Da linhagem dos levitas e natural de Chipre. Verso 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe também o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé tinha um campo, vendeu e trouxe dinheiro dos apóstolos que, como fala aqui mesmo no texto, era distribuído à medida que as pessoas tinham necessidade, né? Isso, hoje, a igreja, as congregações deveriam aprender, né? Dentro de uma igreja, de uma congregação, sinagoga, não pode ter necessitados. Os membros da comunidade, da congregação, devem repartir e dar conforme a necessidade, né? Que você vê que quão longe, né, as congregações, as sinagogas e as igrejas, muitas, né, não todas, mas muitas estão tão distantes, né, e não imitam nem Yeshua, Jesus, muito menos os apóstolos e os discípulos. Porque se imitasse, imagina esse número de milhares e milhares de denominações religiosas que existem. Era para não ter necessitado nem pobre no mundo inteiro, né? Não era para ter. Então, que tremenda essa palavra, que tremendo esse estudo e quanta gente aprende, né? Com o Eterno e com esse livro maravilhoso de Atos. Que vocês, irmãos, possam estar comentando, acrescentando, corrigindo algo, se tiver algo para corrigir, e que a gente possa, entre aspas, ruminar essa palavra, né? Ruminar, a gente possa estar meditando